Olá para você acompanhando o programa SBT Comunidade. Obrigada pela sua audiência. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre o Sejusc. Você sabe o que é isso? Você sabe também que muitas das coisas que você precisa resolver na justiça, você pode fazer isso de uma forma tranquila, rápida e objetiva? Então, para isso, eu estou recebendo o juiz Cássio Leite de Barros, ele que é coordenador do Sejusc aqui em Nova Mutum e vai trazer várias informações para a gente. Primeiramente, doutor, seja muito bem-vindo e obrigada por receber a nossa equipe e também pela disponibilidade. Sim, muito obrigado pelo convite, é sempre muito bom estar aqui, principalmente para esclarecer as situações, né? O Sejusc Nova Mutum já tem um tempo instalado, está desde 2015 aqui, e a gente faz essa situação, faz os acordos de processos judiciais e extrajudiciais, né? Bom, só para o pessoal de casa entender, existem muitas situações que a pessoa precisa de representatividade de um advogado, enfim, é um processo um pouco mais demorado. E o Sejusc vem realmente para facilitar. Um exemplo que a gente pode citar é o divórcio, que muita gente às vezes acha que é um bicho de 7 cabeças, mas em algumas situações dá para resolver de forma fácil. Sim, lá é muito simples, até não precisa sequer de auxílio advogado, divórcio extrajudicial. As partes vão lá, fazem esse acordo e já sai resolvida a situação. Logicamente, se tiver filhos menores, demora mais um pouquinho, mas pode também ir para lá, só demora um pouco mais por ocasião, porque precisa passar pelo Ministério Público. Mas é realmente resolvido em 1 mês, 2 meses, na pior das hipóteses. Então, a gente percebe que realmente é um processo rápido. Doutor, o senhor acredita que os serviços ofertados pelo Sejusc é procurado mais pela classe média, classe baixa ou independente? As pessoas estão procurando mesmo porque entendeu que é uma justiça rápida e consegue trazer vários benefícios? O diferencial do Sejusc é a celeridade, né? O judiciário a gente sabe que é um poder mais lento mesmo, porque ele é reservado para a parte de briga, né? Para a parte quando tem uma situação mais litigiosa, enquanto Sejusc quando tem um acordo, tem uma situação que seja resolvida mais facilmente. Então, pelo sistema multiportes, assim, que são vários acessos hoje ao Poder Judiciário, o acesso do Sejusc ele é mais célere, mais barato e está sendo usado por todas as classes sociais, desde o mais humilde, mais pobre, até a pessoa que tem mais recursos. Pela própria celeridade, pela própria situação, própria resolutividade e os próprios conciliadores deixam a pessoa mais à vontade. É um ambiente de mais pacificação do que o próprio fórum. Não tem aquela firmeza daquela mesa com o juiz no fundo, aquela situação mais tensa. Se torna mais tranquilo. É, mais tranquilo. São mediadores preparados que vêm aqui, que sabem deixar a pessoa mais à vontade e fazem um acordo que exprime realmente a vontade. Porque o que adianta, às vezes, ela vem na frente da gente, vem na frente do judiciário, se sente coagida e assina uma coisa que daqui 2, 3 meses não é aquilo que ela quer. Principalmente situação de alimentos, de guarda de filhos. Também a gente vê dívida, muita situação de carro que foi transferido, outra pessoa não passou, aí quer conversar com outro, quer estabelecer multa. A gente fez execução fiscal da prefeitura, também foi feito, mutirão. Foi feito um mutirão de loteadora, de próprio banco, da cooperativa Sicredi, foi feito há um tempo atrás. Que são no caso de pessoas que possuem dívidas com essas instituições financeiras ou imobiliárias? Isso, mas a própria instituição que solicita, né? Então não é uma pessoa que chega e fala assim, não, eu quero resolver o meu problema na Sicredi. Não é assim. As instituições, elas vêm procurar a gente, fazem um mutirão, né? Várias audiências para resolver alguns problemas setoriais. As partes também, se quiserem, pode também ir lá tentar acionar essas empresas para ver se quiser fazer algum acordo e resolver os problemas. Também tem uma situação das medidas protetivas, que hoje a delegacia ela faz essa pergunta junto com as medidas protetivas de poder fazer uma audiência, que às vezes tem uma situação de violência doméstica que é por ocasião de um bem que não está resolvido, uma casa, a gente pegou várias situações de casa. Uma pendência que ficou lá atrás. Quem que sai da casa, quem que não sai da casa, Entendi. Quem que fica com o móvel e fica uma violência, dá algum problema, ou visita de filho, enfim. Se essas situações de medida protetiva, ou antes mesmo de chegar à medida protetiva, queira resolver, antes de chegar numa coisa pior, a gente está buscando bastante esclarecer isso aí, para que haja essa adesão da população e evite que, às vezes, uma briguinha, uma situação não seja conciliada. E é importante dizer que os conciliadores são treinados, eles deixam as pessoas muito à vontade, o índice de conciliação é bastante elevado aqui na cidade.
Doutor, no caso, o senhor falou a questão da agressão, medida protetiva. Se está tendo um problema em casa, mas a pessoa ainda não tem nenhum tipo de medida protetiva, mas decidiu procurar algum tipo de ajuda, ela então pode, mesmo sem a intervenção de um advogado, já ir diretamente no Sejusc ali no fórum? Sim, a gente vê a questão patrimonial principalmente e a questão dos filhos, né? A gente vai resolver a situação de guarda, de filhos. Eu entendo até que é mais interessante inicialmente, porque às vezes não chegou naquele ponto de agressão, não chegou naquele ponto de desgaste de uma delegacia. Você vai lá e tenta resolver a situação, como eu falei assim, relativa a dinheiro, patrimonial, relativa aos filhos, né? Se for outros problemas de agressão, de bebida, a gente não pode fazer nada, né? É uma situação mais de cunho já pessoal. É um outro caminho. Já de cunho afetivo, né? De cunho pessoal. Seria mais cunho patrimonial, de dinheiro mesmo. E dentre todas as demandas que o Sejusc aqui em Nova Mutum atende, qual a maior que o senhor identifica assim? É mais questões de família mesmo, mais questões de guarda, alimentos, divórcio, separação de união estável. Então a gente já fez divórcios de mais de patrimônios aproximadamente de 1 milhão, de mais de 1 milhão de reais. Não é só o mais humilde, o que tem menos condição financeira que utiliza. Também as pessoas com mais dinheiro utilizam e muitas das vezes essas próprias pessoas têm que se utilizar do conciliador mesmo. Não é porque o advogado chega lá, não. Eles chegam, conciliam, vão lá, ficam, discutem cláusula por cláusula, fica 2, 3 horas às vezes e consegue resolver o problema. Muitas das vezes já vem arrumado, já vem com o advogado, já é mais tranquilo, mas é algo que realmente faz a diferença ter um conciliador, ter alguém te orientando. E acredito que, como o senhor colocou no início, são situações em que as pessoas às vezes estão nervosas, preocupadas, tomam uma decisão às vezes em cima da hora. E lá com o conciliador, eu estive acompanhando o Sejusc, é muito tranquila a sala, a conversa. Em momento algum eles vão opinar, não, se eu fosse você faria isso. Não, esse não é o objetivo. É realmente esclarecer todas as dúvidas das pessoas para que ela tome a melhor decisão para ela. Sim, exatamente. A gente está fazendo essa situação, a melhor decisão para ela. Ninguém vai forçar acordo, ninguém vai forçar nada. O ambiente é todo pensado, é todo estudado para ser um ambiente agradável, aconchegante. Óbvio assim que é fórum, né? Não vai ser assim aquela maravilha, tal. Ninguém vai estar no piquenique. Ninguém está no piquenique, não é aquela maravilha, mas é um lugar dentro do possível, um lugar bem diferente de uma sala de audiência do magistrado. A gente fez algumas retificações de nome também, de reconhecimento de paternidade, também é bem bacana. Alteração de nome do pai biológico, assumiu relação ao pai, porque às vezes uma pessoa registra o filho que não é dele. E depois o pai biológico assume, às vezes essa pessoa que registrou não tem relação nenhuma com a criança. Por exemplo, a pessoa foi criada a vida inteira pelo padrasto, mas não tem o sobrenome dele e decidiu colocar agora depois de adulto. É um processo fácil? Não, é muito fácil, muito simples. Poderia ser, pode sim, verificar, fazer a adoção, mas nesse caso teria que ter 2 pais no registro, né? Teria que reconhecer o pai como um segundo pai registral. Ah, entendi. Ficariam 2 pais no registro, mas é possível até no próprio cartório ou no Sejusc, se tiver alguma resistência do outro pai. Às vezes mesmo a pessoa registrou e o pai biológico é outro, o pai biológico reconhece. Já fizemos 2 casos assim em Nova Mutum. O pai biológico conviveu com a pessoa, mas por questões da mãe, a mãe registrou em nome de terceiro, outra pessoa, e a pessoa não tem ligação nenhuma com a criança. A gente consegue resolver isso também através do Sejusc. Mas algumas situações relativas a nome, estado de pessoa, a gente consegue resolver. Essa questão do nome, por exemplo, a pessoa passa por algum constrangimento com o nome que recebeu dos pais, é possível mudar o nome próprio? O nome próprio aí já tem que ter uma ação judicial, que tem tem um trâmite próprio. Aí não dá para fazer por lá, é mais a situação de conciliar 2 pessoas, né? Não seria só esse trâmite administrativo, né? O próprio nome já diz, né? Conciliação. É conciliação, exige 2 partes. E, doutor, a gente falou aqui sobre questão de medida protetiva, a gente falou sobre a demanda muito grande de divórcio, falamos sempre voltada à situação família. A que o senhor atribui tanto, hoje em dia, as principais situações envolvendo família hoje? A gente vê que está crescendo, né? Se a gente for comparar, por exemplo, o número de divórcio antigamente com os números de hoje, eles estão um pouco maiores. O senhor acredita por que isso está acontecendo? Aí são várias causas, né? Assim, que hoje falta muita tolerância das pessoas umas com as outras. Eu acho que se buscasse um diálogo antes, talvez não teria tanta
quebra do vínculo familiar, né? A gente sente, quando você faz um curso, por exemplo, como de conciliação, de constelação familiar mesmo, você vê que, na verdade, as pessoas estão ficando intolerantes umas com as outras. E não é só o problema do divórcio, é o problema de dívida, de tudo. Hoje ninguém mais tem paciência de aceitar, ouvir o outro, ouvir o lado do outro e abrir mão de um pouco das suas coisas de um pouco da sua posição para poder deixar o outro ter a posição dele. Então isso está acontecendo em todas as situações, o judiciário é cheio disso. E o centro judiciário é interessante porque ele quebra esse paradigma. Então, quando a gente faz uns cursos mais avançados, de técnicas mais avançadas, é interessante você ver que realmente é isso. É você pegar e ceder um pouco e outra pessoa ceder. Hoje, eu acho que a intolerância que é a maior parte dos divórcios é por causa disso também. O mundo está tão corrido, né? Todo mundo naquela correria do trabalho, levanta cedo, chega em casa só à noite, está todo mundo esgotado, e às vezes falta um pouquinho daquela questão do diálogo mesmo. Isso, ninguém mais quer problema em casa, né? É verdade. Você lida com problema o dia inteiro, trabalho o dia inteiro, tem estresse o dia inteiro, você chega em casa e quer relaxar. E quando você não consegue isso, eu acho que falta essa família, está faltando muito a família hoje em dia mesmo, isso é verdade. Se comparar do ano de 2019 com o ano de 2018, quais desses anos o Sejusc fez mais atendimento aqui na cidade? Assim, você vai pegar, esse ano foram 391 acordos, ano passado foram mais acordos, mas foi por causa do mutirão fiscal da prefeitura. Ah, entendi. Então não conta muito assim, então não tem um parâmetro, mas esse ano a qualidade dos acordos foi muito melhor, ou seja, teve mais... resolveu mais questões realmente pessoais, mais questões, os acordos foram mais bem elaborados. Eu acho que esse ano evoluiu bastante em relação ao ano passado. Ano passado foi muita coisa, demanda de massa, a prefeitura, teve um mutirão fiscal muito grande, um refis muito grande aqui no município. Mas como o município vem crescendo, o Sejusc já está consolidando. Muitas pessoas que vinham fazer acordos que não... Porque no início o pessoal vinha, as pessoas vinham no Sejusc fazer um acordo, não vou cumprir mesmo. Então vou no Sejusc para fazer um acordo para não cumprir. Aí na hora que começou a ver que tinha cumprimento, muita gente deixou de ir no Sejusc, porque viu que era sério, então teve esvaziamento. Porque é uma coisa fácil que não é séria, né? Exatamente. Risca, sim. Por isso que houve uma diminuição, porque e as pessoas depois ficavam bravas quando eram executadas. Não, mas eu só assinei um papel. Aí começaram a perceber que apesar do clima mais descontraído, aquilo ali gera obrigações. Uhum. Então, por isso houve uma diminuição, porque as pessoas viram que aquilo é sério, que aquilo ali vai ter consequências, que não é só assinar ali e prolongar a dívida eternamente. Aquilo ali tem consequências, vai ter bloqueio de bens, vai ter bloqueio de conta bancária, então tem consequências. Trazer o Sejusc para Nova Mutum, então, desafogou bastante também as situações do fórum, né? Muita Sim. coisa que era resolvida só por lá, porque o fórum aqui de Nova Mutum são 3 juízes, né? O senhor, a juíza Helena e a juíza Luciana. Isso, a Ana Helena e a doutora Luciana. Somos nós 3, a cidade já está beirando 60 mil habitantes. Lucas são 6 juízes, Lucas não é tão maior que Mutum hoje em dia. Então, assim, a demanda para a gente é grande. E o que é interessante é que não só tem acordo lá, como gerou uma cultura de acordo. Hoje os advogados já trazem a petição, às vezes se inspiram um pouco nos acordos, já sabe como o juiz pensa. Então você gera uma cultura mais fácil de conciliação entre os advogados mesmo. Os advogados no início eram muito retraídos com o Sejusc, que hoje vários usam e percebem que é mais rápido, é mais célere e às vezes não ganha tanto como ganharia se ficasse arrastando o processo por anos, mas resolve o problema rápido e não fica com aquilo. Diminui aí a dor de cabeça do advogado, também do cliente dele, e Sim, tudo fica tranquilo. E do juiz também. E do juiz também. Bom, gente, a entrevista de hoje foi exatamente para a gente esclarecer um pouquinho do que é o Sejusc e mostrar para as pessoas de casa que existe essa justiça rápida, essa conciliação de uma maneira muito rápida que você precisa resolver na sua casa ou se você conhece alguém que está precisando. E o Sejusc fica anexo ao fórum da comarca aqui de Nova Mutum. O endereço também é muito fácil e as pessoas podem estar se dirigindo até lá. Existe um telefone que as pessoas podem entrar em contato ou, como é muito rápido, somente chegar ali no fórum, rapidinho é atendido? É melhor ir pessoalmente, porque já tem a explicação, né? Às vezes por telefone a pessoa não consegue ter essa mesma dinâmica. É interessante ir lá mesmo, pessoalmente, o atendimento é super rápido, é bem tranquilo, tá? Bom, doutor, agradeço o senhor pela disponibilidade mais uma vez, tá bom? Fica o espaço aí para as considerações finais do senhor. Se o senhor tiver mais algum recado, mais alguma demanda sobre o Sejusc que o senhor queira pontuar, por favor, sinta à vontade.
Não, é só agradecer mesmo o espaço e poder divulgar um pouco o trabalho que a gente está fazendo. Já tem 4 anos aqui na comarca, né? Fiz 4 anos em dezembro e o Sejusc realmente mudou. É uma das coisas que eu mais gosto, a conciliação. Sou apaixonado pelo tema, gosto mesmo. E eu acho que procurem, busquem conciliar, busquem resolver da forma menos conflituosa possível os problemas e o Sejusc está aí para ajudar. Muito obrigada. Eu conversei então com o juiz Cássio Leite de Barros, que é o coordenador do Sejusc aqui de Nova Mutum, juiz também do Fórum da Comarca da nossa cidade. Essas foram as informações. A gente volta na semana que vem com uma outra entrevista. Tchau, tchau.